estamos de volta para mais uma aula de ciências, com essa animação massa aí no começo, né? Vocês vão ver logo logo o que é. Antes de tudo, livro, caneta e caderno na mão para mais uma aula de ciências, cheia de curiosidades. Capítulo 7, mas antes disso, já esquecendo de falar que é a unidade 2, matéria e energia. Bom, lá na página 94 e 95 inicia essa unidade. E aí são dois assuntos assim que fazem a gente refletir, né? Matéria, energia. Ué, ciências não é matéria? Bom, você vai ver o que quer dizer isso. A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar, o mesmo que o volume, né? E no espaço. Ela tem que ocupar o lugar no espaço. E aí ela vai ter um peso, ou seja, a massa vezes a gravidade, combinado a esse espaço que ela ocupa, esse volume. Então, só para vocês terem uma ideia, o que é a matéria? Ela tem que ocupar um espaço, certo? Ela tem que ter um peso. Então, os exemplos, por exemplo, uma árvore, uma bactéria, um vírus, por mais que menor que seja, o ar, todos eles têm em comum ocupar espaço e ter peso. Por exemplo, o ar de dentro do balão está ocupando espaço no balão. E ele tem peso, apesar de ter uma densidade leve que faz o balão flutuar, é matéria, tá? Mas e a energia? A energia é a força que é capaz de produzir movimento, uma ação também. A luz, por exemplo, é uma energia luminosa. A pressão é energia pressórica, né? O som é a energia sonora, tanto é que se você escutar música alto, balança tudo, né? Balança o celular, vibra o celular. Se você escutar na caixa de som, vibra a caixa de som, porque ela é um tipo de energia. O fogo, que tem energia térmica e luminosa. A eletricidade, que tem energia elétrica. O calor, que é energia térmica. E também o raio-x, que é uma energia eletromagnética. Então, onde essas coisas se combinam? O que tem a ver com aquela animaçãozinha que eu trouxe para vocês no começo? Onde que tem matéria, onde que tem energia no exemplo ao lado? Bom, a resposta eu já trouxe para vocês. Matéria é o moinho de madeira e a água. Por quê? A água ocupa um espaço, o moinho de madeira ocupa um espaço, né? Tem volume, tem peso. E a energia é justamente a força que é capaz de produzir a ação de movimento. No caso, esses moinhos são usados para gerar energia elétrica e também faz barulho, né? Enquanto está girando, faz barulhinho. Essas são energias que estão presentes, você não consegue pegá-las, mas elas provocam alguma ação. Ah, professor, eu consigo segurar um raio, que é energia elétrica? Não, a energia elétrica vai provocar um movimento no seu corpo, você vai tremer todo. Você não vai pegar ele, né? Ele não vai ocupar um espaço, mas ele vai provocar alguma coisa. Bom, o capítulo 7 de vocês é justamente isso, a matéria e os átomos, a relação dessas duas coisas na natureza, né? Se matéria ocupa espaço, por exemplo, a água nada mais é do que matéria. Mesmo a água sendo na forma de líquida, sólida ou gasosa, todas elas têm matéria, né? Que são os átomos, né? Os átomos de oxigênio e de hidrogênio, certo? A diferença é que cada estado os átomos vão estar de um jeito, né? No caso dos átomos na forma de sólida, ó, ela tem um formato meio de cristal. Na líquida elas estão um pouco mais juntas e na gasosa ela está dispersa. Só para vocês terem uma ideia dessa diferença da matéria e os átomos na organização. Mas o que é feita a matéria? Bom, a princípio, no começo, na antiguidade, acreditava-se que a matéria era feita de 4 elementos, que são os elementos da natureza, né? Água, terra, ar e fogo. Beleza. Esse princípio ele era compartilhado entre os alquimistas. Então, os alquimistas, inclusive, eu vou até recomendar para vocês no próximo slide, ó, o vídeo do YouTube, Tudo se Transforma, História da Química, Alquimia, é do canal chamado Van Filosofia. Sigam esse link, é bem legal esse vídeo para saber um pouquinho sobre a história da química, um pouquinho de alquimia. Bom, mas esses alquimistas, né, que trabalhavam com esses elementos, eles eram pesquisadores. Eles pesquisavam através da observação da natureza. Eles observavam, queriam fazer isso para o laboratório, trazer experimentos, fazer procedimentos químicos, e aí eles usavam alguns aparelhos, alguns instrumentos, alguns materiais e até símbolos, né? Por isso que a gente tem aí os símbolos dos elementos, por exemplo, a terra, a água, o ar e o fogo. Bom, eu já falei do vídeo,
O átomo é uma unidade básica da matéria. Hoje, os cientistas entraram num consenso de que a matéria é feita não pelos elementos naturais, mas por átomos. Seria a menor coisa que existe para constituir a matéria, por enquanto, que se acredita. Então seria que a matéria seria formada a partir da combinação de elementos químicos. Então vamos pensar aqui, vamos por partes, é mais fácil de entender. A matéria aqui no caso seria uma gota d'água. Ela é feita por combinação de elementos químicos. No caso, qual que é a fórmula da água? Isso, H2O. Então tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Beleza. Esses são os elementos que podem ser iguais ou diferentes. Nesse caso, ele é igual, né? Aliás, é diferente, porque tem hidrogênio e oxigênio. Mas esses átomos, né, eles são constituídos de partículas menores. Ou seja, o que são essas partículas? São as cargas. Então isso aqui é assunto do 8º ano. Não sei se vocês lembram, mas o átomo ele tem essas cargas elétricas, né? A negativa é o elétron, que a gente pode ver também no formato de Ezinho com sinal negativo. Pode ver a forma de próton, que é um P e um mais. Ou na forma de nêutron, que é um N e um 0, porque é neutro. O núcleo do átomo é feito de prótons e nêutrons, positivos e negativos. Essas são as partículas. Mas quando se combinam prótons, nêutrons e elétrons, a combinação dessas 3 partículas, aí a gente tem um átomo, que vai se unir por ligação. Então os átomos se ligam, ó, imagina que o hidrogênio é um átomo desse, o oxigênio também é um átomo desse. Quando se ligam, eles formam moléculas, certo? Moléculas. E essas ligações químicas dessas moléculas formam alguns materiais. Um exemplo desses materiais é a água. Entendeu? Vamos lá. Mas quais são as conclusões desses cientistas baseados nesses fenômenos? Primeiro de tudo, o que é um fenômeno? E vai servir de base para você entender a parte 2 do vídeo. Um fenômeno é tudo aquilo que se observa na natureza, que é um fato, um evento, que pode ser descrito ou explicado pela ciência. Então o vento, por exemplo, é um fenômeno do ar. O ar que está na atmosfera em movimento natural, e quando ele ocorre agitação ou uma corrente, bate em algum lugar e esse lugar se movimenta. No caso aqui as árvores, né? A gente vê também equipamentos elétricos, né, que ao se movimentarem fazem com que o ar se desloque também. Lembra que eu falei para vocês que a energia causa uma ação? A energia elétrica causa uma ação de girar a hélice. E aí essa hélice entra em contato com o ar e faz o ar circular. Beleza? Isso é a relação de matéria e energia também. Bom, vamos estudar na próxima parte do vídeo o que são fenômenos físicos e químicos e tem que guardar no coração de vocês para nunca mais esquecer. Espero vocês lá.